Obrigado pela confiança em nossas produções e pelo interesse em despertar seu conhecimento sobre as forças que movem o mundo. O Brasil é o país mais endividado da América Latina. Mais de 60% dos brasileiros não conseguem pagar as suas dívidas. Por isso, fomos em busca de um conteúdo inédito, para que todos aprendam a lutar e buscar por mais uma liberdade, a sua liberdade financeira. Convidamos você a entrar nessa jornada, seja para conquistar seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou estar preparado para lidar com o seu futuro. Atenção! Não temos apenas a série gratuita. O conteúdo completo é um material de suma importância para quem busca educação econômica, financeira e entender como o mercado atua nas nossas vidas e como a política atua nos mercados. E para aqueles que já garantiram a sua vaga, o acesso ao conhecimento na plataforma exclusiva já foi liberado. São 5 módulos, com mais de 20 aulas de Leandro Ruschel, além de 4 entrevistas exclusivas com as maiores autoridades no tema. Você também terá acesso ao e-book inédito sobre qual a situação do mercado nacional e global em 2018. Todo esse conhecimento, junto à comunidade de alunos, fará com que você dê um passo muito importante em tornar-se a melhor versão de si mesmo. Faça parte ativa do Brasil Paralelo. A cada nova pessoa que compra nossos materiais, outras 1000 pessoas assistem o conteúdo gratuito. Se queremos mudar o Brasil, produzir novas séries e propagar o conhecimento, precisamos de você como protagonista. Fique com o episódio e até breve. O combate ao movimento comunista no Brasil durante o regime militar não foi suficiente para derrotar por completo os revolucionários. Apesar da derrota das guerrilhas armadas, o movimento revolucionário mudou de estratégia. Aderindo à infiltração nas universidades, na mídia e na cultura, a revolução cultural empreendida pela esquerda preencheu o vácuo deixado pelos militares. O controle seletivo do conteúdo nas universidades, somado à repressão das informações pela mídia e as técnicas socioeducativas introduzidas por Paulo Freire, transformaram a maneira do povo brasileiro de enxergar o mundo. Aos poucos, a esquerda chegava ao poder silenciosamente. Sua ala radical conquistou o comando do governo através do líder messiânico que tinha como sua principal bandeira o combate à corrupção. Um olhar um pouco mais atento aos personagens e suas ideologias teria previsto a turbulência que esse cenário traria. Passados 16 anos da chegada do PT ao poder, o Brasil pode ser comparado a um país que acaba de ser devastado por uma guerra. O clima que paira é o de indecisão e descontentamento, com vozes procurando culpados, dedos sendo apontados e nenhuma certeza para o futuro. Chegamos então, à corrida presidencial, que talvez seja a mais importante da história brasileira. Nós tivemos um encontro novamente com a verdade, quando nós tivemos a recessão criada por uma série de decisões erradas do passado por um governo que por muitos era avaliado como um governo perfeito, e demonstrou ser um governo que tomou decisões políticas equivocadas, tomou decisões econômicas equivocadas, perdeu oportunidades para se fazer reformas e, ao mesmo tempo, produziu o maior escândalo de corrupção, o maior esquema de corrupção da história do planeta. E tinha claramente objetivos totalitários, tinha o interesse de ficar no poder para sempre, essa que é a verdade. E precisava gerar situações de bonança artificial para conseguir votos. E enquanto isso, trabalhava para destruir, infiltrar as instituições, uma estratégia meio gramsciana. Se tentou no passado a estratégia da imposição da revolução comunista através das armas, não deu certo. E depois disso, a esquerda brasileira e talvez até a esquerda mundial adotou
o Gramsci como seu grande guia, o seu grande guru, o seu grande filósofo, que defendia aí a mudança gradual, uma mudança cultural, né, com a aceitação aos poucos do ideal, né, socialista, e com a tomada de espaços, com a infiltração do Estado, da estrutura do Estado ou de outras estruturas de poder, para que elas sendo tomadas, produzindo uma revolução de dentro para fora, seria uma revolução que automaticamente seria completada sem nenhuma ruptura, né? Basicamente, nós temos esse contexto histórico onde esse projeto foi colocado em prática e nós tivemos aí uma freada, né, uma ruptura nesse processo através da crise econômica por um lado e por outro lado da exposição do nível de corrupção que nós tínhamos no governo, talvez da maneira mais clara que nós já tivemos na nossa história. E é por isso que essa eleição é tão importante. O país chega com uma total descrença na classe política e talvez até uma descrença muito grande no próprio processo democrático. E nós chegamos então nessa situação onde há uma parte da população que acredita ainda no modelo socialista, até porque é o modelo mais fácil de acreditar, né? É muito mais fácil você achar que você é pobre porque alguém está te explorando, alguém está te roubando, não é por responsabilidade sua. É muito mais fácil imaginar que por algum plano econômico, ou por alguma mágica, ou por algum governo redistributivo, você consiga, né, melhorar a sua qualidade de vida. Então ainda há uma parcela significativa da população brasileira, depois de décadas de uma cultura socialista praticamente hegemônica na sociedade, na academia, né, na imprensa, que acredita que esse é o caminho. E nós temos, por outro lado, uma parcela também significativa da população que hoje já é muito mais descrente do Estado, né, que é empreendedora, que busca criar valor, que busca trabalhar pesado, que busca a inovação, que busca enriquecer por conta própria, né? Que não está nem um pouco satisfeita com a situação que nós temos, com a alta carga tributária, com o não funcionamento, né, do Estado em todos os seus níveis e que quer uma mudança. Então esse choque de visões para a sociedade, talvez ele nunca esteve tão exacerbado. A polarização política foi um dos eventos mais notáveis no Brasil nos últimos anos. O desastre econômico e social causado pelos governos do PT escancarou que as políticas socialistas resultam no oposto do que prometem ser. Fator importante para essa polarização foi o aumento do alcance das redes sociais. O compartilhamento de informações se tornou uma ferramenta do povo para fugir da censura e da desinformação praticada pela grande mídia. Apesar de parte da população ainda acreditar nas promessas de políticos, o fluxo de informações causou um despertar nunca antes visto. Esse despertar foi responsável pelo impeachment de Dilma e pode ser decisivo nas eleições deste ano. O delicado cenário brasileiro faz com que essas eleições sejam cruciais para o futuro do país. Então chegamos nas eleições com basicamente 3 cenários que podem ser desenrolados, na minha opinião. Um cenário, nós temos uma visão de direita, né, e de fato uma direita com valores conservadores, que coloca como algo muito importante a questão da lei e da ordem, de uma certa reconstrução de um país destruído pela corrupção moral, pela corrupção intelectual, pela corrupção financeira. E hoje nós temos uma base muito pequena de congressistas que representam de fato essa visão. Por quê? Porque ela significa um Estado menor. E no Estado menor você tem menos espaço para concentrar poder e para ter acesso a recursos, seja de maneira legal, seja de maneira ilegal. Então, esse é um problema do ponto de vista da praticidade desse projeto, né? Esse projeto sendo vencedor nas urnas, ele significa um nível grande de estresse, porque ele significa uma mudança mais profunda da organização do Estado. Então isso precisa ser observado quando nós pensamos nos desdobramentos, novamente, econômico-políticos e sociais. Do ponto de vista econômico, aumenta, digamos assim, o risco desse projeto, no sentido de que, se ele der certo, ele pode representar uma mudança significativa e muito positiva para o país, mas que ele tem menor capacidade, né, de dar certo, menor chance de dar certo, por conta de todas as forças contrárias a ele, né, por décadas ou até séculos, né,
de oligarquias brasileiras que controlam, que concentram o poder. O mercado financeiro, de uma maneira geral, observa com reservas esse projeto. Número um, o mercado vê aí com desconfiança a capacidade dessa pessoa de fato ser liberal, porque especialmente o Bolsonaro, ele tem um histórico de defesa de uma visão mais estatista, até talvez por vir do meio militar, né? Uma visão mais estatista, mais nacionalista da economia, mais a ver com o que foi feito ao longo aí de uma boa parte do regime militar. Então, essa é a primeira desconfiança do mercado em relação ao Bolsonaro. A segunda é, de fato, a capacidade de aprovar as reformas necessárias, especialmente aquelas que são mais agudas, por ter essa oposição, né? Tem uma base pequena, partido pequeno com pouca estrutura partidária, pouca estrutura financeira, enfim, estrutura de pessoal, estrutura de projeto, e pouca interlocução com o Congresso Nacional. Pelo menos nesse momento há uma grande dúvida em relação à capacidade de aprovar reformas do projeto. Então, o que isso representa do ponto de vista da vida de cada um em termos de uma eventual vitória de Bolsonaro e do investidor, do profissional? Significa que nós devemos ter um período de desconfiança, um período de instabilidade, um período que vai gerar tensão nos mercados, mas que pode ser seguido de um período extremamente positivo. O que isso significa para dólar, significa para juros, significa para a bolsa? Significa provavelmente uma certa estabilidade, com bolsa caindo um pouquinho, com o dólar subindo um pouquinho, com os juros subindo um pouquinho no início, e daí, dependendo de como nós tivermos o andamento desse projeto, uma movimentação muito positiva ou muito negativa desses mercados, né? Eu creio que a chance de nós termos essa movimentação positiva e essa reação positiva tanto da economia quanto dos mercados financeiros vai depender muito do grau de apoio que ele vai ter ao longo dessas eleições, né? Se ele conseguir conquistar aí uma vitória acachapante, aí nós teríamos uma expectativa mais positiva. Se for uma vitória apertada, aumenta a chance da resistência ao seu projeto. O mercado é pragmático. Ele busca perceber as reais intenções de um candidato para muito além do seu discurso, assim como avalia a capacidade de execução do seu plano. A desconfiança aumenta quando há uma mudança no discurso de décadas. As primeiras medidas e posturas de um presidente são determinantes para definir qual será a história do seu mandato. Caso as boas intenções sejam colocadas em prática, isso pode resultar em reações muito positivas do mercado. Obviamente que numa situação em que o país sai da beira do precipício, né, já não está naquela situação horrível, pelo menos do ponto de vista econômico há uma certa acalmada na situação, nós temos a facilitação de algum tipo de projeto de centro ou centro-esquerda, né, já que o Brasil é um país que tem uma visão muito estatizante e que temos a visão socialista dominando, né, a cena política, cultural há tanto tempo. Então é muito difícil falar de um processo, de algum projeto que não tenha um componente esquerdista forte, por isso que eu chamo de projetos de centro-esquerda. Nós teríamos aí o espaço para uma campanha que centrasse, né, o seu foco, no combate, né, à corrupção, a retomada da institucionalidade no país, e 2, as reformas necessárias para o Estado continuar sendo provedor, digamos assim. E nesse sentido, hoje nós temos espaço para essa postura, mas nós não temos o candidato que se enquadre nessa postura na cabeça da população. Por exemplo, um dos sujeitos que quer ocupar esse espaço é o Geraldo Alckmin, nós temos o próprio Henrique Meirelles, que também quer ocupar esse espaço. Então eu não vejo aí esse candidato aí de centro ou centro-esquerda, ou essa candidatura ficando muito clara, né? Apesar dela contar, digamos assim, com o grosso do que seria o poder estabelecido no momento, que basicamente é o representado pelo PMDB e pelo PSDB. O grosso de estrutura partidária, o grosso de tempo de televisão, de capilaridade, né? Em toda prefeitura do país vai ter alguma estrutura de PMDB, de PSDB. Então, essa é a candidatura que representa o establishment reformador, vamos colocar assim. É a manutenção de um certo status quo mais reformado para não deixar a peteca cair. O que isso representa na prática do ponto de vista de
reação do mercado. Representa aí uma certa calma para o mercado, ou seja, representa uma queda do preço do dólar frente ao real, significa a bolsa em alta, especialmente as estatais de bolsa, porque existiria uma boa chance aí de privatização dessas estatais, representa a taxa de juros menores, representa, digamos assim, o que seria um movimento natural depois de uma crise tão grave, que é a recuperação da economia, um crescimento aí por volta de 3% por alguns 2 a 3% por uns 2 ou 3 anos, né? Então, de uma certa forma, economicamente, nós teríamos um cenário positivo, um cenário de crescimento, apesar de nós não termos aí o ataque frontal, né, aos problemas do país, uma refundação do país do ponto de vista político. Seria, digamos assim, um governo morno que estaria afeito a qualquer uma crise, né, política, uma crise de legitimidade no caso de qualquer piora econômica ou no caso de qualquer novo caso de corrupção desvendado e assim por diante, porque seriam as mesmas pessoas no poder, apenas com uma visão mais reformista. O desejo de mudanças é sempre acompanhado pelo medo. Grandes alterações no panorama político costumam gerar desconfiança e instabilidade no mercado, além de ameaçar privilégios e interesses de grupos poderosos. Por essas razões, é inevitável o surgimento de personagens que representem a manutenção das estruturas de governo como elas são. Porém, existe uma mentalidade forte entre os brasileiros que influencia o voto de milhões de pessoas. A noção de que o Estado deve ser assistencialista e provedor. Este cenário representa a marcha ré de volta ao precipício. E nós temos o terceiro cenário, que é o cenário de esquerda, né? Que virá com a velha desculpa da esquerda de sempre. Não é que o nosso projeto é errado, é que as pessoas, né, cometeram erros, cometeram crimes, se corromperam, o projeto se perdeu por conta disso. Então, o que nós teremos será uma reformulação da velha pílula, que a solução para resolver a pobreza ou resolver a crise é que nós precisamos de um Estado mais forte, um Estado que promova a justiça social. E aí nós teríamos um ajuste fiscal, né, que nós precisamos, ao invés do corte de impostos ou do corte de benefícios, né, de gastos do governo, da máquina pública ficando mais enxuta, mais eficiente, exatamente o contrário, né? Nós precisamos aumentar a arrecadação, né? Os ricos precisam pagar mais por esse ajuste e nós teríamos então um aumento do tamanho do Estado para resolver a questão do déficit. Via de regra, com aquela visão reinante, né, de Estado como o principal personagem, como aí o sujeito da história, o sujeito da economia, o sujeito que vai regular a iniciativa privada em todos os seus detalhes, que vai regular o comportamento das pessoas e que vai promover a prosperidade, a igualdade, a justiça social, né? Basicamente, do ponto de vista econômico, né, o candidato econômico, político, social, o candidato que representa melhor esse projeto nesse momento é Ciro Gomes. Ciro Gomes já deixou claro que ele vê como modelo de Estado, modelo de organização social, um modelo chinês, que é o Estado concentrador de poder e a iniciativa privada podendo gerar eficiências maiores, mas desde que sob a tutela do Estado, né? E ele vê aí alguns aspectos estratégicos, algumas empresas estratégicas, como a Petrobras, como a Eletrobras, outras grandes estatais, como necessárias para desenvolver as políticas de Estado, né? E já colocou o interesse de aumentar impostos, de fazer uma reforma da Previdência bem específica. Nós teríamos aí, antes da eleição, se esse projeto estiver despontando como o mais provável, né, a ganhar a eleição, uma alta muito forte no dólar, uma queda muito forte na Bolsa e uma alta dos juros, né, aquele cenário parecido com o cenário pré-eleição de Lula em 2002. Depois da eleição, nós podemos ter algumas surpresas no sentido de ter uma economia muito positiva pelo uso, novamente, de ideias heterodoxas, né? De certas passes de mágica para gerar crescimento econômico num curto espaço de tempo, só que sem bases consistentes. Então, basicamente, nós temos esse projeto de esquerda que hoje é representado principalmente por Ciro Gomes. A liberdade plena jamais passou de um sonho no Brasil, às vezes mais, às vezes menos distante. A insegurança jurídica e a falta de confiança nos políticos
fazem com que os perigos de rupturas radicais estejam sempre presentes em nosso país. Os extremos do espectro político não costumam falhar em investir contra a liberdade. E os mercados percebem quando essas investidas se tornam realidade. Nós temos também, eu coloco aí como cenário alternativo, algum projeto disruptivo, que é a possibilidade de nós termos Lula ainda como candidato, e aí num PT raivoso, vamos colocar assim, tentando tirar o atrasado, Eles tentaram produzir a sua revolução e a sua manutenção do poder no Reich aí de 1000 anos de uma maneira mais sutil, mais sorrateira, e não funcionou, perderam o timing. E talvez agora nós teríamos uma vontade, se nós tivermos, para ter Lula como candidato, nós teríamos que rasgar a lei de ficha limpa, nós teríamos que ter um certo golpe da justiça para tirá-lo da cadeia. Então, uma candidatura de Lula ela seria bastante negativa, e uma eventual vitória, passando por cima de uma série de leis, passando por cima de uma série de regras, seria algo extremamente negativo para o país. O outro cenário disruptivo seria exatamente nós temos talvez a reação a esse cenário, ou por algum outro motivo, por uma outra situação de desarranjo completo das instituições, seria de fato algum tipo de imposição de um regime militar. Se nós temos um Congresso, uma justiça e um executivo que está visivelmente tomado por corrupção, onde se olha na Lava Jato, se abre uma investigação, se tem um caminhão de informações de o quanto o governo é corrupto, ineficiente, e o quanto ele olha apenas para os seus integrantes e não para a população, não para o bem do país. Pode ser que em algum momento a população perca de fato a paciência e nós tenhamos uma organização mínima que se aproveite, digamos assim, desse apoio popular massivo para que seja colocado finalmente ordem na casa, de maneira mais agressiva, e se aceite tomar o risco de algum tipo de ação mais agressiva, uma ação mais profunda. E isso, obviamente, produziria, num primeiro momento, um grande desarranjo no mercado. Seria um choque, uma possibilidade que não pode ser descartada. Até algum tempo atrás, a chance de acontecer é zero. E já faz alguns meses que a chance disso saiu de zero. Talvez esteja aí na faixa de 1%, 2%, não sei, é só um chute que nós podemos dar, mas com certeza não é zero mais. E nós não podemos deixar de avaliar essa possibilidade. A saúde das instituições é o requisito essencial para a prosperidade de uma nação. A sucessão interminável de escândalos nos últimos anos confirma o perigo de termos um Estado gigante, inoperante e frágil. O medo de reviver traumas do passado traz o clamor por ordem às ruas e favorece o discurso de quem apresenta a solução para o caos, a disciplina imposta. Como se proteger do ponto de vista do investidor dessa situação que se apresenta? Basicamente, existem duas posturas aí que você pode adotar. A primeira postura é uma postura geral, uma postura que qualquer pessoa pode adotar em qualquer momento, e que envolve um plano mais passivo de lidar com esse tipo de situação. Infelizmente, no Brasil, menos de 0,8% da população tem investimentos fora do país, denominados em outra moeda. Basicamente, quando você coloca todas as suas cestas, todos os seus ovos na cesta em reais, nós temos aí uma situação onde se o país vai bem, ótimo, se o país vai mal, eu perco o meu poder de compra. Então, é muito importante para manter uma consistência na sua reserva de valor, na sua carteira de investimentos, para mantê-la menos instável ao longo do tempo, que você tenha pelo menos parte dos seus recursos alocados e aí em outras moedas fortes. Uma outra postura é, eventualmente eu tenho uma capacidade maior de identificação das movimentações, Como é que um sujeito mais ativo, que tem maior capacidade de alocação, que é mais afeito a risco, pode lidar com isso? Pode identificar cenários prováveis e apostar nesses cenários. Essa é uma outra possibilidade. E obviamente que você pode usar essas mesmas informações para tomar decisões na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Se você é um empreendedor,
você sabe pelo menos o risco que você está correndo se você tomar certas decisões. Basicamente é dessa forma que nós vamos nos proteger, evitar ameaças ou buscar oportunidades. Olhando para a história do Brasil, observamos uma sequência de projetos interrompidos. A busca incansável da manutenção do poder cria um sistema injusto de influências externas, discursos populistas, enriquecimento ilícito e estelionato eleitoral. O comando do dinheiro público, através do voto, impulsiona o teatro da falsa prosperidade. O cidadão tem o poder de compreender essa dinâmica, ou de se manter como vítima, comemorando antes da hora e tendo que enfrentar as inevitáveis recessões que nos devolvem para a realidade. Enquanto não houver uma mudança nessa estrutura, o conhecimento desse cenário é a única chave para lucrar com as distorções sistemáticas do governo e proteger o seu patrimônio. Alcançar a sabedoria requer esforço, mas a alternativa é muito mais cara. Os ganhos de capital obtidos nas bolsas de valores passam a ser tributados, encerrando-se assim uma odiosa discriminação. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. O governo manterá todos os investimentos previstos no PAC e nos programas sociais. Em hipótese alguma, haverá corte nos investimentos governamentais. Tem um compromisso de combater a inflação de forma drástica e sistemática. Ontem à noite, o Banco Central decidiu não mexer nos juros básicos da economia, que estão no maior nível dos últimos anos. Pela 7ª vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária, o Copom, subiu a taxa básica de juros da economia brasileira. No mercado financeiro, o dólar foi vendido hoje na menor cotação em mais de um ano. Oficialmente, o Banco Central guarda silêncio sobre a alta do dólar. A Bolsa de Valores de São Paulo chegou hoje ao nível mais alto em quase 6 anos. Apesar da elevação da Selic, a inflação não tem caído. É a maior recessão em 25 anos. Obrigado pela confiança em nossas produções e pelo interesse em despertar seu conhecimento sobre as forças que movem o mundo. O Brasil é o país mais endividado da América Latina. Mais de 60% dos brasileiros não conseguem pagar as suas dívidas.
Por isso, fomos em busca de um conteúdo inédito, para que todos aprendam a lutar e buscar por mais uma liberdade, a sua liberdade financeira. Convidamos você a entrar nessa jornada, seja para conquistar seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou estar preparado para lidar com o seu futuro. Atenção! Não temos apenas a série gratuita. O conteúdo completo é um material de suma importância para quem busca educação econômica, financeira e entender como o mercado atua nas nossas vidas e como a política atua nos mercados. E para aqueles que já garantiram a sua vaga, o acesso ao conhecimento na plataforma exclusiva já foi liberado. São 5 módulos, com mais de 20 aulas de Leandro Ruschel, além de 4 entrevistas exclusivas com as maiores autoridades no tema. Você também terá acesso ao e-book inédito sobre qual a situação do mercado nacional e global em 2018. Todo esse conhecimento, junto à comunidade de alunos, fará com que você dê um passo muito importante em tornar-se a melhor versão de si mesmo. Faça parte ativa do Brasil Paralelo. A cada nova pessoa que compra nossos materiais, outras 1000 pessoas assistem o conteúdo gratuito. Se queremos mudar o Brasil, produzir novas séries e propagar o conhecimento, precisamos de você como protagonista.